Então, bora lá? Gente, falar uma coisa. Hoje eu não operei, tá? Nem consegui olhar o mercado. Dormi muito pouco. Eu tenho muita ressaca de sono. Quando eu durmo pouco, cara, eu não consigo pensar. Inclusive, isso é uma ótima experiência para vocês, né? Vocês têm que saber o gatilho para ser o dia bom para você operar ou não. Porque, realmente, se você dorme pouco, ou se você brigou com alguém, ou se você tá doente, talvez não seja o dia para você operar. Pode dar ruim. Pode dar bom, mas a probabilidade de dar ruim é maior. Então, nesses dias eu procuro até nem entrar lá no mercado. Mas a gente viu aqui pelo próprio Bovespa que estamos com uma inside bar, né? Uma barra dentro de ontem. O movimento de ontem foi muito volátil, o mercado estava meio ressaqueado hoje, igual a mim, acho que combinamos. E deu apenas uma operação, que foi uma entrada de confirmação que a gente teve aqui, que fica no próprio 25 minutos, acho que dá pra gente conciliar. Que foi nessa região aqui, na região marcada de ontem. No índice futuro também deu. A entrada foi pelo índice futuro, mas vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui o gráfico não mudou nada, para você ver. O movimento foi justamente só a devolvida da barra de ontem e agora ele está no zigue-zague que a gente não sabe se ele vai para cima ou para baixo. Mas é aquela regra que a gente usou, né? Pelo próprio 5 minutos a gente já consegue olhar. A gente teve o nosso choque rompendo aqui, região de 50% dessa banda. Então, próximo da região, a gente procura por compra aqui. Próximo daqui, procura por venda autorizada. Tá bom? Se a gente for olhar aqui os próprios estudos nossos, nada mudou. Eles me ajudaram bastante. Obrigada, índice. Obrigada, Bovespa, porque eu não estava em condições de pensar muito bem hoje. Mas aqui, o que a gente consegue determinar, né? A gente tem aquele equal highs aqui, que a gente quer a captura de liquidez. O movimento que eu esperava para hoje era um pouco diferente, tá? Era um pouco diferente. Eu esperava que ele ia bater aqui, enroscar um pouco a cabeça e subir. Beleza. Ainda é o movimento que eu espero para os próximos dias. Eu ainda vejo essa possibilidade muito maior da gente ter o reteste daqui, tá bom? Mas a gente tem dois cenários, a gente tem dois caminhos. Ou a partir daqui ele já tá livre, leve e solto para vir para cá, ou a partir dessa região que a gente tá, ele ainda vai capturar essa liquidez que a gente tem aqui, esse fundo duplo, ele captura essa liquidez, vem aqui. Ou ele ainda tem a terceira possibilidade de vir justamente tocar a nossa linha semanal antes de subir. Amanhã é o deadline das taxas. Amanhã é o famoso dia D. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tá no mínimo interessante essa novela para a gente trabalhar a volatilidade. Lógico, a economia tá indo nas quedas, mas a volatilidade tá boa para quem opera volatilidade como nós, né? Então a gente tem essas três possibilidades aqui. Lembrando que quando o preço chegar aqui, nós estaremos procurando por motivos de venda, beleza? Então é isso. Olhando aqui o próprio índice futuro, minhas regiões marcadas aqui, vocês vão ver que a gente tem aqui, eu tenho tanto, porque 5 minutos ficou mais fácil de visualizar, né? Eu tenho tanto essa linha de tendência de alta aqui, que quando for cortada ele vai buscar a liquidez, quanto essas regiões aqui, tá? Aqui é um fundo triplo, isso aqui foi aonde foi a compra de hoje, que foi nessa região de confirmação, eu tinha marcado essa região, e aí ele deu a operação aqui, não fechou abaixo, não fechou acima, o spring aqui, stop aqui, alvo 2 ou 3 vezes o risco, beleza? Agora ele tem que liquidar isso daqui para capturar essa liquidez e por isso que eu deixei isso aqui em amarelo, porque é o famoso aqui ó, vai ou racha, tá? O que eu acho que seria muito interessante se acontecesse, e eu já vi acontecer várias vezes. O Ibovespa tocar a nossa região ali do semanal, enquanto o índice futuro toca somente essa região. O que quer dizer que o índice não perde o fundo desses últimos dias, dessa semana. Posso mostrar o dia. O índice não perde esses dias aqui, enquanto o Ibovespa, ele perde. E aí ele volta numa tacada só, tá? Já vi isso muito acontecer. Então é bem interessante a gente ficar de olho no movimento de ontem, de amanhã. Amanhã promete, com certeza, tá? Então a gente tem essas duas linhas de tendência aqui, ou seja, tem muita liquidez presa, tem muito dinheiro preso. Se eu quisesse arriscar em alguma venda, Ari, supondo que eu sou cracudo e eu tenho várias balas, cara, a única região de venda que eu vejo plausível aqui antes de estourar o topo, que é onde eu gostaria mesmo de vender, é aqui, entre 134.535 até 134.830. Passar daqui, meu querido, você vai apostar na sorte. De verdade, eu não gostaria. Aí aqui sim se torna uma região bacana, que é a máxima de ontem, junto com uma região que a gente tinha marcado. Então, de 135.870 até 136.020. Depois, a gente tem uma próxima região de 136.750 até 137.180. Depois,
Tudo isso aqui é linha de boss, tá? Deixa marcado aí, porque elas são importantes. Elas são importantes como resistência e como suporte. Então, vindo de baixo para cima como uma resistência. Se tiver uma divergência, um RSI nela, sem chegar no POI, é interessante às vezes fazer a operação. Talvez com risco menor, mas é interessante. Entre 138,940 até 139,450. Entre 139,860 até 140,203. E depois 141,140 até 141,370. Ponto de compra que eu deixei aqui foi somente essa região aqui, 132,335 até 132,450. E aqui tem as duas formas de operar, seja no dentro do POI, mesmo ele sem perder a mínima, ou então se ele vier rasgado perdendo a mínima, a gente espera aí uma manipulação, fechar abaixo, fechar acima. Se eu tiver essa divergência, seja nos 5 minutos, é uma região muito interessante para a gente poder estar pensando aí para uma compra, tá bom? Imaginando que ele venha cair aqui para ainda testar isso aqui. Agora, é diferente o cenário se ele já vier subindo, bater aqui, aí aqui eu já não tenho tanta vontade de comprar mais, tá? Eu tenho vontade de comprar aqui sem ele romper aqui, porque eu tô imaginando que todo esse cenário aqui que a gente já tá olhando é um cenário que poderia estar sendo de acumulação completa do player. E aí o que a gente vê? Se isso aqui é uma acumulação, ele já rompeu o topo anterior. Se ele rompeu o topo anterior, isso aqui foi a primeira alavancagem dele, a defesa do médio. Ele tem que empurrar o preço muito forte. Mais uma, ainda até dá para tentar tomar. Agora a terceira, aí eu acho que ele vai ser estopado. Entendeu? Então por isso que seria muito melhor ele vir aqui antes de subir. Capite? Bora lá pro dólar. Avisando vocês aqui, antes da gente começar o dólar, temos o aulão especial com a XP que vai rolar no dia 6 de agosto, quarta-feira que vem. Eu espero todos vocês. É gratuito no YouTube. E se você quiser participar para operar 3 dias comigo, com o Clinton, ao vivo, explicando tudo, exatamente tudo para vocês, o ABC, tem que abrir uma conta com a XP, com o meu link, ou então reativar uma conta que está inativa há 60 dias. E aí a gente vai poder fazer essa parceria juntos. Isso tudo aí está sendo promovido pela XP, por isso que tem essa regra toda que ela coloca. Beleza? Dólar não mudou nada, continua nesse cenário chato, canseira. Hoje foi também uma inside bar. Não tem nada que se fazer. Eu gostaria de verdade, que ele já viesse aqui para cima para bater nessa linha do diário para poder procurar por uma venda do intradia. 5.728,50 até 5.747. Depois disso, ontem não sei o que aconteceu, cara, a Profit podia me ajudar, né? Gente, eu amo a lógica, mas a lógica me ajuda. Por que apaga meus desenhos de vez em quando? E olha que eu fecho o aplicativo, eu salvo e fecho. 5.858 até 5.904. Então, às vezes, eles somem com as minhas marcações. É ruim, né? E depois 5.932 até 5.940,50. Compras, mantemos aqui, mesmo bate local. 5.569 até 5.548. Depois 5.526 até 5.515. E depois 5.505 até 5.495,50. É isso que temos. Mercado lá fora. Vamos olhar como estamos. Bitcoin, nada a se fazer nesse marasmo. Tem que estourar para algum dos lados para a gente poder fazer alguma coisa. Aqui no meio do caminho é pedir para ser torcedor. Ourinho, estopou a gente aquela hora, né? Agora aqui. Ele acabou de acionar, acabou não, né? Acionou ontem o trade aqui de 288. Eu não gostei disso aqui. Não tô com um feeling bom disso aqui, sendo bem sincera. Esse vai ser um trade que eu vou falar, vou deixar passar batido, tá? Então, se alguém entrou, é plausível de sair. Porque eu ainda gostaria, sendo bem sincera, para pegar o trade top. E a gente tem que sempre escolher que trade que eu quero arriscar o meu dinheiro. Que trade que vale a pena o meu tempo, o consumo da minha energia e o meu dinheiro. E esse é aquele trade que é nota 3. Tem coisa mais fácil por aí, né? Tem coisa que tá mais bacana, né? Então, nessas condições, adeus. E a gente espera ele por aqui. Tá bom? Entre 3.223 até 3.191. Euro dólar indo direto e reto para nossa região. Ainda não tocou, tem nada a se fazer. Quando tocar essa região, a gente vai esperar o diário estar com RSI abaixo de 30, que é o que queremos. Nossa, esse diário aqui. Queria que eu tivesse perdido aqui. Beleza. RSI abaixo de 30 e a gente vai tentar fazer uma operação pelo 288, só que não tem divergência. Ou pelo 1 hora, tem a divergência. Seria bacana ele tocar aqui, ele tem a divergência, isso aqui querendo ser rompido ou testado. E aí você tem as duas opções. Ou você tomar um trade pelo 1 hora, quando romper, ou pelo 288, que é mais conservador, tá bom? Então, espera acionar a divergência de 1 hora e aí você
marca aquele questionando a divergência de 1 hora e espera o rompimento do 288, aqui, é porque tem que cair mais, né? E aí a gente poderia fazer o trade para tentar voltar para essa região primeiro. Me interessa. Em contrapartida, o DXY tá fazendo um movimento completamente oposto, né? Tá indo direto e reto aqui para a linha do semanal, aquele order block que a gente já tinha marcado há muitas semanas atrás. Da mesma forma, eu também preciso do gatilho. Então, meu intermediário diário tem que chegar acima de 70 aqui no caso, bem nessa região. E aí a gente vai esperar uma divergência do 288, esperar abrir, que não tem, ou procurar uma divergência de 1 hora, que já tem, mas eu queria que ele tocasse aqui ainda. Precisa tocar. Uma divergência de 1 hora e aí operar o rompimento do 288. Exatamente igual o euro-dólar, só que um é comprado e outro é vendido. Capite? E US 500 veio aqui, liquidou esse comprador, estamos esperando ele aqui. Em verdade, eu vou transpor o meu order block para cá. E a gente vai trabalhar essa região aqui. Tá com alarme? Belezinha? Então é isso, pessoal. Um grande beijo para todos vocês. Falo com vocês no domingo. E é isso. Um ótimo final de semana para vocês. Um belo dia de sexta-feira de trades. Muito cuidado amanhã. Vai ser, pauleira. E um ótimo final de semana em família. Um grande beijo.